perdoa dessa vez, eu acho que não tem jeito. Gostaria de estar saudando a todos os meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui, mais uma vez aqui no nosso canal e mais um quadro, o quadro Estudando Juntos, onde estaremos considerando a lição número 9, que tem como título Promessa para Pais e Filhos. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Também pelo nosso nome está, Senhor, escrito no livro da vida. E pela expectativa iminente de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a Tua bênção também para este momento aqui em que estaremos tomando conhecimento desse conteúdo, das promessas que o Senhor tem deixado, tanto para os pais, como também para os filhos. Faz-nos, Senhor, entender já de antemão ao conteúdo da lição, mas que o Senhor venha encontrar liberdade, Pai, em meu coração, para estar aqui junto com todos quantos estiverem aqui, Senhor, a refletir nesta preciosa promessa pela qual vamos conhecer, ou renovar a nossa mente quanto a ela nesse momento. Faz isso, Senhor, é que eu te peço, Pai, eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar aqui abrindo o PowerPoint da lição, tá bom? Textuário. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verdade prática, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filho deve ser de bênção e proteção. De bênção e proteção. Salmo 127 e Efésios 6, de 1 a 4. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem os seus filhos, seus inimigos à porta. Deixa eu só ver aqui o negócio, tá bom? Efésios 6, de 1 a 4 diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A introdução diz: nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro ponto,
o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico de Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e o seu galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Segundo subponto, um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais para que as suas vidas estejam bem. Consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, o mesmo significado do ensino profético proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida que eles honram os seus pais em vida. Ou seja, estamos tratando aqui de um princípio eterno. Eu creio que vai ser, não conheço o conteúdo a seguir. Nós vamos estar conhecendo junto. Mas eu quero só antecipar que eu vou deixar aqui, se eu não me esquecer, o link, tá bom, da lição A Convivência em Família, que é a lição que está dentro do quadro Adolescente de Deus. Você indo ali no canal, pré-list Adolescente de Deus, né? Na playlist vai ter vários quadros do canal. Então você vai ali no quadro específico dos adolescentes de Deus. Ali você vai ver o tema, dentre eles, a convivência familiar, que foi a mesma leitura, se eu não estiver equivocado, da leitura bíblica. E ali falamos sobre essa promessa dos filhos, falamos sobre a questão de como os filhos devem honrar o pai, e vice-versa, a questão também da questão dos pais para com os filhos, porque trata-se da convivência em família. Então, eu não conheço a continuação desse conteúdo, mas eu creio que fossem poucas palavras que eu vou estar falando aqui, dado o fato deste vídeo, que deu 55 minutos, onde o Senhor ali, né, encontrou liberdade no meu coração e me deu nos concedendo graça para que ali abrangêssemos bastante esse assunto relacionado à família, tá bom? Então, o que nós vamos estar aqui conhecendo, o conteúdo da lição, né, são 9, estudando juntos, que vamos estar tratando em sala de aula no próximo domingo, mas essa mesma lição, sobre essa mesma esfera, foi tratado aí já na classe Adolescente de Deus. Por isso, amados, que eu convido você, não só participar e aqui da reflexão dentro do quadro Estudando Junto, que é para os adultos, mas nos demais quadros, Jovens São Forte, e também no Adolescente de Deus, dá para você ver pelo tempo, né, do vídeo ali, se deu 20 minutos, 25, e foi mais a leitura. Mas quando ultrapassa os 35 minutos, 30, 35, já houve alguns comentários e é importante você estar ali refletindo junto, e o tempo certo que Deus vai acrescentar muito mais ainda ao seu coração em face, né, desse interesse, dessa preocupação, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui. Um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência
de um mandamento. Lemos todo, né? É um princípio bíblico que tem essa promessa já desde lá do Antigo Testamento, né? E referenciada também aqui, tem Êxodo lá, e referenciada aqui em Efésios 6 pelo apóstolo Paulo, também no que diz respeito ao novo mandamento, à nova aliança, né, para a igreja em si, com respeito a essa questão. Mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, esse não deve provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos, os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Essa é de suma importância, né? Para nós que somos pais, né? Ensinar o nosso filho no caminho em que ele deve andar. E a promessa é que até que ele envelhecer, ele não esquecerá, né, do ensino. Isso também é bom deixar claro aqui em proporção mínima, tá bom, gente? Que a questão de eu, como pai, ensinar meu filho os caminhos que deve andar desde do seu nascimento, dentro da oportunidade e do hiato de tempo que nós temos essa condição, porque há muitos pais que se convertem com os filhos já adultos, ou filhos já ali magiando na adolescência, ou um pouco menos, um pouco mais, e tem aqueles que acabam se convertendo ao Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já com filho recém-nascido. No meu caso, eu me converti, meu filho um tinha 5, outro tinha 6 anos, né, que eu tinha 2 filhos nessa época da minha conversão. Porém, veio o terceiro depois, e dentro de todo esse período, eu busquei fazer isso, ensinar a demonstrá-los, né, com respeito à vontade de Deus, mas observe bem o que está implícito aqui. Provocar a ira dos filhos. Então, esse discipulado que cabe a nós como responsabilidade de fazer, não é a igreja. A questão da educação também não é da escola. A escola, ela trabalha na questão dos nossos filhos com respeito à preparação para a vida social profissional. Ou melhor até dizendo, profissional. O estudo, a faculdade. Porém, nós, os pais, somos responsáveis pela educação do nosso filho, seja ela para o âmbito social, como também vai refletir em todas as áreas, fora de casa, como também, principalmente, a educação espiritual, ou seja, a demonstrá-los a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e também a seguir a Deus, seguir ao Senhor Jesus. Obrar a questão do conceito de vida deles, desde pequeno, sobre a importância de Deus em nossas vidas, como nós lemos no Salmo 127, para que ele venha edificar a casa como família, mas também os nossos filhos entender a compreensão da edificação de Deus em nossas vidas, particularmente, na nossa casa pessoal, pelo qual ele quer habitar e fazer morada e estar conosco em todos os dias da nossa vida. E isso é nossa responsabilidade. Porém, isso também não nos limita a nós investirmos, né, nos trabalhos que são feitos na igreja, com respeito à escola dominical, né, para poder fortalecer mais ainda essa questão. Porque aquilo que ele escutar no âmbito da família, do ensino dos pais, eles vão estar tendo a mesma confirmação quando na sala de aula das crianças, na sala dos adolescentes e também dos jovens. Eles vão lembrar, como diz a palavra do Senhor, ensina a criança no caminho em que deve andar e até envelhecer não se esquecerá, né, dele. Então, o adolescente, ele vai lembrar o que o pai ensinou. O jovem vai ensinar. E a criança também, na sala de criança, ela vai lembrar. Incutir ali na cabeça da criança, né, dos nossos filhos, né, o valor da fé cristã. E isso tem essa promessa que o Senhor nos dá. Porém,
não por força e também não por violência, mas pelo Espírito do Senhor, pela total dependência da graça de Deus, que, por certo, fazendo isso, temos nós essa preocupação, essa graça será emanada a partir de nós até o coração dos nossos filhos. Aí continua, ele diz, os desafios são muitos, pois o pai precisa desenvolver a paciência, contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos. Olha só, na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênção para os pais e não só para os pais. Em extensão, para o colega de classe, para a escola, para o ambiente escolar, para o ambiente profissional. Eles serão bênção em todo o lugar em que estiver. Né? Como disse Deus a Abraão, se tu uma bênção. E eles vão ser uma bênção para nós e também para aqueles que estiverem próximo dele, no conceito tanto de família como de amigos e colegas de trabalho. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Agora, o que nós precisamos entender aqui, amados, eu vou voltar, vou abrir aqui. O que nós temos que entender aqui é que a promessa, ela é condicional aqui. Observe que o Salmo 127, ele diz que é para nós, se o Senhor edificar a nossa casa, né? Vamos ler aqui na Bíblia, deixar aqui aberto o Salmo 127. Ele diz aqui, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, né, os que edificam, como nós lemos. Ó, inútil será levantar de madrugada, né? Eis, aí ele vai falar qual é a razão agora sobre a importância. Ele vai tratar a questão positiva da promessa, a questão que nós devemos nos ater. Porque ele diz, por que nós temos que pôr o Senhor como aquele a edificar a nossa casa? Porque ele que nos provém a vida, ele que nos provém o alimento, ele que nos provém a saúde, e é ele que vai nos conceder o privilégio de termos filho, como ele diz no versículo 3, ó, eis que os filhos são a herança da paz do Senhor e o fruto do ventre seu galardão, como flecha na mão do valente, assim são filhos da mocidade, ó, bem-aventurado que deles, o homem, que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem, né, com os seus inimigos à porta. E aqui, quando nós lemos aqui na lição, ele está falando do Salmo 128, que é o Salmo seguinte. Né, ó, a tua mulher será como videira, mas quando é que essa promessa se cumpre em meio a nós, pais e filhos? Quando é o Senhor que está a edificar a nossa casa. Então, essa bênção será realmente uma bênção e não um peso, e não um desafio. Será algo prazeroso. E ainda que entre no campo do desafio, será um desafio que vale a pena para cada um de nós. Ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem, olha só, que teme ao Senhor. E aquele que coloca a Deus como seu edificador da sua casa, com certeza, sem qualquer antagonismo, ele é aquele que teme a Deus. Assim, valorizemos a nossa família como presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos nosso filho para que ande no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie, como é o Provérbios 22, 6 que eu já citei. Segundo ponto, cuidado dos pais com o filho, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme o texto bíblico estudado. Todavia sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Neste aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos.
como nós comentamos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de culto e estudo bíblico, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Falamos da escola dominical. Porém, tudo isso, amados, tem que ser sob uma esfera do amor, não provocando a ira. Não adianta eu ter meu filho pequeno, lógico, vamos ter que levar para a igreja. Mas vai chegar uma certa idade que você não pode fazer isso obrigando o seu filho, como adolescente, por exemplo, a ter que ir com você para a igreja. Você tem que conquistar ele nesse período antes, né? Adolescência, para que pós-adolescência, no período que ele entrar na adolescência, seja algo dele mesmo. Que nós temos que primar, no caso do interesse, do valor de ensinarmos nosso filho no caminho que deve andar, é justamente ele chegar a essa compreensão dessa importância entre ele e Deus, entre a sua comunhão com o Senhor. O nosso objetivo tem que ser esse. E não é também só o ensino da palavra, não basta só a demonstrá-lo no Senhor. Nós temos que trazer essa realidade a uma compreensão maior a nossos filhos com respeito à prática. O que nós demonstramos nosso filho, ele tem visto em nós? Ou nós demonstramos nosso filho com respeito à palavra de Deus, mas o que ele vê em nós não reflete nada do que nós falamos para ele? Precisamos considerar isso. Porque o filho, ele vai ouvir o ensino, mas ele vai olhar para mim como pai e para minha esposa como mãe. Para nós como pais. Ele vai ouvir, guarde bem isso, o que nós ensinamos. Mas ele vai estar atento no que nós praticamos. Se assim fizermos, com certeza terá um peso relevante diante desse propósito que cabe a nós fazê-lo. Amém? Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim, nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. E isso com esse mesmo sentimento. Se nós estivermos buscando a face do Senhor, se nós estivermos investindo em nossas orações a Deus, ciente da nossa dependência, da nossa carência do Senhor nos abençoar, nos dando esta graça para demonstrarmos nosso filho, ensinarmos, com certeza isso gerará nele, né, quando tiver que ir para o culto, né, um sentimento de satisfação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, reflete satisfação. Então, logo, muito bom será ele ir com satisfação. Porque se ele for por obrigação, não tenha isso em dúvida. Isso é uma certeza. Uma grande probabilidade existirá quando da transição da sua adolescência para a sua mocidade, ele já não ter mais prazer em ir para a igreja e muito mais dar atenção àquilo que nós ensinamos. Porque de alguma maneira nós provocamos a ira, de alguma maneira buscamos fazer isso pela força, pela violência, pela exigência da autoridade. Então tudo isso é o que nós temos que pensar dentro, cada um de nós, da nossa particularidade familiar e conceito de vida em família pela qual nós nos encontramos. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo subponto, prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora o texto bíblico que fale sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção
com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, faríamos assim: primeiro o cônjuge, segundo os filhos, terceiro a igreja. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. É o caso do equilíbrio, né? Em cada alvo desse. Não adianta eu buscar como pai mostrar ser espiritual para o meu filho e relaxar, né? E ficar em dívida com respeito à minha responsabilidade como pai, na questão da atenção, na questão do cuidado, na questão da assessoria, aquilo que ele precisar com respeito à escola, né? A preparar ele, ajudar ele preparando para a prova, reunião dos professores, estar ali presente, demonstrando para ele que ele é importante para nós e que o conhecimento para ele vai ser útil. E nós estamos ali com a nossa presença batendo ali o martelo, fundamentando essa importância. Reservar um tempo do lazer para sair com os filhos, passear num shopping e outros tanto lazer que nós podemos, pela direção de Deus, fazer o que será salutar, e isso fortalecerá mais esta aliança, né, entre pais e filhos, e você vai não ter só um filho dentro do meio da sua família, você vai ter um amigo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Compreenda a diferença também, precisamos compreender a diferença dos nossos filhos, né? E que nós possamos entender isso. Com certeza isso nos trará, né, pela direção de Deus, a condição de realmente termos esse cuidado em primeiro lugar com a nossa família e assim administrarmos também um tempo em que precisamos e gostaríamos de estar participando do culto e, quando for possível, também dos trabalhos que ali são feitos na igreja local, com vista ao reino de Deus, ao ID, a proclamação do Evangelho. Mas nunca inverter essa prioridades. Terceiro subponto, disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, o pai tem a responsabilidade dada por Deus disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino, pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se, por um lado, deve ocorrer a disciplina, por outro, deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança, segurança no relacionamento familiar, o que nós já comentamos em parte sobre isso. Terceiro ponto, bênçãos, pais e filhos. Bênção para a posteridade. A promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como a bênção de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa de respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, há a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. A promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os filhos, nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho e sua filha receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles e para a obra, né? Para a motivação à obra do Senhor. Segundo, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Essa família deve ser um ambiente em que o nosso filho tenha experiência com Deus, vivam as suas promessas, estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Esse era um dos aspectos que eram praticados, né? Já se deixou até em voga, né? esse expediente que era usado justamente com esse princípio de incutir, né, aos nossos filhos, né, a questão da demonstração ao Senhor. Porém, isso não nos impede de
fazemos isso principalmente quando nossos filhos, é claro, forem pequenos e estiverem na sua adolescência também. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressar suas lutas, dificuldade para que se tornem tema de nossa intercessão no lar. Nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Pais que protegem seus filhos. Pai deve garantir um ambiente na família que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, que é na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem suas demandas, a fim de direcionarmos. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que instruam diante de sua luta e tribulações, em tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles, como também para nós. Concluindo, a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos estar, então, aí orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estivemos, meditando, Senhor, na Tua palavra. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, nossos filhos, nos ajuda, independente, Senhor, do período que eles estiverem, possa achar em nós sempre, ó Pai, uma fonte para tirar dúvidas, para fortalecer, meu Deus, a cada um deles, com respeito ao seu alvo, aos seus interesses. Direcionemos, ó Pai, centralizemos todos eles para o Senhor, Pai, porque somente em Ti é que haveremos de conquistar os sonhos pretendidos segundo a Tua vontade. Também que haja um ambiente, Pai, sempre de harmonia em nosso lar. E nesse momento, oramos por cada família, Pai, principalmente aquelas que se encontram, quem sabe, Pai, neste momento, enlutadas, aquelas que, quem sabe, por esta lição, vão se ver devedoras, Senhor, sobre essa prática, sobre essa obrigação nossa como Pai, na questão de a demonstrar nosso filho, porém buscando sempre o equilíbrio e nos dando como exemplo para isso, no que diz respeito aos ensinos que a eles forem passados. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que nós oramos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.